Hoje, 28 de março, é uma segunda-feira do ano 2022. Eu decidi realmente me dedicar ao marketing digital e fazer acontecer, porque a gente indiretamente já está ligado ao marketing digital e não sabe. Se a gente é empreendedor, como eu sou, isso aqui é minha loja, a loja de pets. Eu trabalho com peixes ornamentais, eu sou especializado na área de peixes ornamentais e fabricação de aquário. E decidi agregar a minha loja o marketing digital, porque eu sei que com essa ferramenta que hoje muda a vida de várias pessoas, também pode mudar a minha. Eu consegui enxergar uma oportunidade de negócio agregando esse marketing digital ao meu sistema que hoje roda muito orgânico. Não faço propaganda, não faço investimentos em mídias, então tá muito orgânico. Diego, o que é orgânico? Pelo pouco que eu estou estudando, orgânico é você divulgar sem pagar nada. É o boca a boca, é você divulgar na rede social, é você fazer um stories, é fazer um status, e isso vai se propagando sem precisar de você investir dinheiro diretamente. Então isso se chama o tráfego orgânico. Então eu consegui enxergar que se eu aprender, se eu dominar a ferramenta marketing digital, eu consigo dar um up nesse meu negócio e consequentemente ter uma rentabilidade boa. Então eu decidi mudar. Não que eu vou mudar a diária, mas não, eu vou aperfeiçoar, vou somar para isso agregar valor e eu conseguir ajudar tanto outras pessoas como também me ajudar. Então, minha história é uma história muito longa, você não consegue estar resumindo 30 anos nessa data de hoje. Nesse ano de 2022, em fevereiro, agora dia 6 de fevereiro, completei 30 anos. Então, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, da minha zero idade até a data que eu me encontro hoje, eu já vivi muita coisa, assim como você também que está assistindo, você viveu. Só que eu vou te contar um pouco e resumido, não vou te contar detalhadamente tudo que eu vivi, apesar da gente não conseguir lembrar tudo detalhadamente, mas também a gente lembra de muita coisa, mas também se a gente for falar tudo aqui, não vai dar o tempo e vai ficar um vídeo muito longo. E a intenção não é essa. A intenção é resumir um pouco e esse vídeo aqui ser o primeiro de muitos que eu vou estar fazendo para frente, mas agregando aí valores ao marketing digital e também à minha empresa. Isso eu não vou deixar jamais, porque isso é um legado que eu quero deixar, é um império meu e eu quero que isso dê certo e vai dar com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu desde muito pequeno sempre fui muito ativo, sempre quis trabalhar, nunca gostei de estar dependendo do meu pai e da minha mãe. Eu nunca precisei, não que eu seja rico ou que eu tenha nascido em berço de ouro, só que o pouco que meu pai e minha mãe tinham sempre me deu. Desculpa. É porque passa um flash na cabeça da gente e a gente fica um pouco emocionado, mas isso é normal. O pouco que eles tinham e que trazia para dentro de casa era o suficiente para a gente não passar fome. Pouco ou muito, mas a gente sempre tinha dias de a gente comer muito bem, que a gente parecia que a gente era rico, mas também tinha dias difíceis. Então, sempre eu fui muito ativo, sempre quis muito conseguir minhas coisas sem depender de ninguém. Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de ajudar, o tanto que eu luto pelas minhas coisas. Nunca foi fácil as coisas que eu consegui e
que eu corri atrás e disse, é isso que eu quero, é o que eu vou conseguir, apesar de muitas vezes eu ser de momento. Eu dedico muito aquele momento a uma certa coisa e eu vou atrás, consigo, só que depois que eu consigo, perdeu a graça. Eu sempre fui muito assim. Então, eu consegui várias coisas, eu lutei muito. Eu não é vergonha de eu te falar aqui, olhando nos teus olhos, que eu já catei latinha, que eu já vendi castanha, que eu já capinei terreno dos outros para poder ganhar o meu trocado. Nunca tive vergonha de falar isso a ninguém. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, aí as pessoas que são próximas a mim. Se você tiver a oportunidade um dia de perguntar, ou se eles verem esse vídeo aqui e comentar, vão dizer realmente que tudo que eu estou te falando é verdade, não é nada mentira, não é nada inventado, não é vitimismo para você poder ficar com peninha e querer sei lá, dar sugestão, comentar alguma coisa ou falar alguma coisa de mim, mas é coisas que realmente eu vivenciei. Várias pessoas aí, tem algumas pessoas que têm a oportunidade, eu não sei nem se isso é oportunidade, de ficar, de ter aquela vidinha de o pai e a mãe bancar, sustentar, o que quiser, o pai e a mãe dar. Eu mesmo acho que se eu tivesse nascido num berço desse aí, e eu tivesse a personalidade que eu tenho hoje, certamente eu não faria isso, ficar em casa esperando chegar até mim. Eu nunca me conformei com a situação que eu me encontro. Eu sempre preciso estar inovando, sempre preciso estar inquieto. Eu não consigo ficar com a situação acontecendo e ficar esperando a boa vontade dela ir embora, ou ficar num comodismo, como muitas pessoas falam. Então, voltando à linha de raciocínio sobre a minha história, muitas vezes eu sempre dava um jeito. Quando eu precisava de um dinheiro que eu queria, sei lá, a gente tinha um grupinho quando era pequeno que queria correr de bicicross, queria correr de bicicleta. E a gente lá no Solidário, a gente tinha uma pista de cross e eu queria muito ir, só que eu não tinha uma bicicleta boa. Aí meu pai foi, batalhou, eu ainda era muito pequeno, ainda não tinha oportunidade de sair na rua e ganhar o meu dinheirinho para poder comprar minhas coisas. Acho que eu tenho 7 anos para 8 anos. Meu pai, com muita dificuldade, comprou uma bicicletinha. Ele ainda estava montando, às vezes faltando peça, às vezes faltava. Eu me lembro que faltava uma vez que quando ele conseguiu botar os pneus e conseguiu botar a coroa, a corrente e a catraca, ficou faltando o guidão. E eu peguei um cabo de vassoura, botei na hastra, apertei os parafusos com a mão e saí. Não tinha nem o parafuso de segurar a hastra, porque quando eu enrolava o pneu ia para o lado, o guidão para o outro, mas eu me divertia, aquilo é coisa de criança. E então, até que a gente foi montando a bicicletinha e eu fui vendo os meus amigos, a gente foi se organizando, a gente começou a ir para a pista de cross. Aí eles conseguiam, o pai tinha um pouco de condição, a mãe também tinha, outros também estavam na mesma vibe que eu, de não ter condições. A gente começou a ver que na feira, a gente às vezes ia para a feira para tentar comprar uma peça ou outra, a gente via que na feira os menininhos pegava um frete com carrinho de mão, pegava as compras das senhorinhas, levava até a casa da senhorinha e ganhava um trocado. A gente, vendo aquela oportunidade, eu fui logo falar com o pai. Daí pai não tinha, eu pedi o carro de mão de voo emprestado e fui trabalhar pegando uns fretezinhos para ver se conseguia montar minha bicicleta do jeito que eu queria. E a vida foi acontecendo, eu consegui várias feiras eu trabalhando. Às vezes a gente passava o dia todinho, a gente chegava mais ou menos às 5 horas da manhã, até umas 12 e meia, que era quando a feira terminava. Às vezes quando a gente passava na Itapetinga, eu e Alex e Tiago, que eram 2 irmãos, a gente passava ali pela Itapetinga, e lá tem um complexo onde é de preso, né? Tipo uma cadeia, eu esqueci como é que se chama o nome. E às vezes a gente via aquela viatura encostar e descarregando comer, a gente chegava e pedia uma quentinha, comia lá no chão lá. Isso, comer dos presos a gente também comia, porque tava com fome. Então não era vergonha, assim,
eu não sei se aquele mesmo comer que eles oferecem, que deu pra gente, se era os preços que comia, mas não era ruim. Só que era uma situação meio complicada, a gente tá trabalhando o dia todinho, ainda comer de preso, então aquilo ali impactava um pouco. Eu pensava muito, só que a fome era maior e a vontade de encher o bucho e ir embora era bem maior do que qualquer vergonha que podia nos causar naquele momento. A gente ganhava nosso dinheirinho para casa, eu consegui montar minha bicicleta através dessa oportunidade de negócio e fui criando mais uma idadezinha, a gente foi crescendo e eu consegui, aí nessa transição a gente conseguia estar apanhando uma castanhazinha para vender e sei lá, final de semana comer um bauruzinho, tomar um suco, comer um açaí ou coisa do tipo. E a gente foi nessa vibe, nesse meio termo eu conheci um empresário. A gente chama de empresário, aqui eu chamo de empresário uma pessoa que consegue dar oportunidade a outras pessoas e consegue assim ter o sustento para a sua família quanto para outras famílias. Eu chamo de empresário, independente do porte, seja grande ou pequeno, eu considero empresário. Então esse empresário, ele me deu a oportunidade de eu estar vendendo picolé. Eu disse, pô Diego, vender picolé, isso lá é professor. Era uma oportunidade que Deus me deu e que esse cara também me deu. E eu abracei, eu já vendia picolé muito antes, mas era nas caixinhas de isopor pequenininha, aqueles picolé de gelo. E ele me chamou, porque a gente já tinha também, algumas pessoas lá da rua tinham experiência. Como meu pai foi que incentivou os meninos que às vezes ficavam na rua, o pai dava uma caixinha de picolé, eu ia com os meninos, a gente vendia, voltava. Enfim, o pai também me ajudou muito nessas empreitadas de empreendedorismo, vamos dizer assim. Me ajudou bastante, incentivava, não que eu precisasse, volto a repetir, mas ele via que eu não era quieto, eu não era conformado e eu sempre queria ter meu dinheiro sem precisar dele. Então eu ia mesmo à luta, ele confiava em mim e pedia a Deus para me ir e voltar em paz e segurança. E assim meu bom Deus sempre fez pela gente. Então a gente ia a pé às vezes para a Ridinha, que é uma praia a 5 quilômetros da onde a gente morava. E às vezes quando a gente dava sorte de ônibus, porque às vezes a gente ia para a parada, pedia carona e quando a gente ia passar por debaixo da roleta, os cobradores chutavam a gente, eu mandava a gente descer. E a gente, para não aceitar aquela derrota, a gente ia-se embora mesmo a pé, enfrentava, vendia e voltava. Às vezes desse sorte, voltava de ônibus, se não desse sorte, a gente voltava a pé, mas nosso bom Deus sempre estava com a gente e de um jeito ou de outro a gente conseguia vencer. E nesse meio termo ele conseguiu ver que a gente batalhava, tinha essa luta e deu a oportunidade de a gente vender picolé Nestlé, naqueles carrinhos, todo fardado. Ele deixava a gente nas praias, não era fácil, nunca foi fácil, mesmo a gente tá todo organizado no sentido de ter uma farda, de ter uma tabela na mão e ter um carrinho, mas sempre foi peleja, sempre foi luta, mesmo tendo essa oportunidade de negócio, nunca foi fácil. A gente já saía devendo, porque ele dizia assim, você vai para tal praia, só que o frete até lá, para você não ir a pé, custa tanto. Então se você quiser ir, ou seja, a gente já saía devendo, a gente já saía com o propósito de, meu Deus, é tudo ou nada. A gente entrega na sua mão para a gente fazer essa empreitada, a gente vai trabalhar, que o Senhor abençoe. Tinha dias de a gente vender bastante, tinha dias de a gente não vender nada e ainda sair devendo, mas foi uma experiência muito boa. Eu consegui ao final acho que eu trabalhei 3 anos, e no final de cada verão desse eu conseguia ter um dinheirozinho legal para poder comprar minhas coisinhas, e a gente só ganhava mais dinheiro nos veraneios porque a demanda de pessoas, de turistas, de pessoas nas praias era muito boa e a gente conseguia vender alguma coisa. Aí tinha dias que a gente ia, não vendia nada, mas faz parte de todo o negócio. Nem sempre é flores, nem sempre a gente consegue estar tendo rentabilidade todos os dias e constantemente em qualquer coisa que seja na vida. Então, vendo isso, passei mais uma etapa na minha vida e chegou a moda dos videogames de PS1.
Então eu sempre gastava muito dinheiro para ir para as locadoras de videogame para jogar, e eu, caramba, eu tô gastando tudo. Eu sempre ia limpar um terreno, vendia uma castanha, vendia um picolé para no final ir brincar, né? Toda criança precisa brincar, toda criança gosta de brincar. E eu vendo aquilo, eu mais ou menos com uns 12, 11 anos, eu preciso ter um. Para ver aquela, para eu jogar e ter também pessoas que joguem no meu videogame e me dê aquele dinheiro que eles gastam lá, gaste no meu. Ou seja, eu sempre tive essa visão empreendedora. Eu nunca deixei de ter aqueles insights, aquelas visão de que aquilo dali pode dar certo para mim também. E assim foi. Fui pra feira, troquei uma bicicleta que eu tinha em um videogame, peguei a televisão da minha mãe com muita luta, muita briga, botei na sala de casa e ficava alugando meu videogame por menino jogar. Daí fiz outro com dinheiro, fui juntando, comprei outro PlayStation 1. Nisso eu comprei na faixa de uns 2 ou foi 3 PlayStation 1. Tendo essa visão, esse insight, fui comprando televisão velha e botei uma lan housezinha, a casa de jogos, e veio a atualização que foi o PlayStation 2. Aí fiz a mesma coisa, fui vendendo os PlayStation 1 e comprando os PlayStation 2, comprando o jogo, ou seja, já estava bem organizado isso com 12, 13 anos, já tinha na faixa de uns 2 ou 3 PlayStation e as televisãozinhas velhas, tudo velho, mas pelo menos estava funcionando, dava um dinheirozinho. Antigamente era 50 centavos a hora, eu me lembro como hoje, comecei era 25, aí as coisas foram aumentando, aí foi para 50, depois 75, depois R$1, e eu sei que a gente já estava no PlayStation 2, e a gente foi, só que sempre a vida tem de dar rasteira na gente, e a gente tem que estar preparado para essas coisas. Eu alugava os videogames para as pessoas levar para casa, passar 24 horas, que a gente chamava de corujão, e voltar de novo. E em uma desses aluguéis que eu fiz, eu tinha conquistado o meu primeiro videogame novo na casa, que eu nunca tinha tido a oportunidade de comprar nada novo. Comprei esse videogame, isso eu tava muito feliz. E chegou um cidadão e pediu para alugar, eu não conhecia, peguei todos os dados dele, como fazia com os outros, aluguei, e nisso ele nunca mais apareceu. E isso foi um choque para mim, porque nunca tinha conseguido comprar nada novo, e quando comprei, chegou alguém e me roubou. E isso me desestimulou, eu saí vendendo tudo, comecei a trabalhar para meu pai sempre teve uma oficinazinha, ele trabalhou muitos anos para os outros, mas conseguiu montar a oficina dele. Então quando ele estava com a oficina montada, foi mais ou menos nessa época, e eu comecei a fazer alguns bicozinhos dentro da oficina, comecei a aprender o ofício. Queira que não queira, é tradição de pai para filho. Eu sei que tem alguns filhos que não seguem a mesma profissão do pai. Eu segui por muito tempo e fiz curso, sou técnico em mecânica, tenho especialização em tornearia mecânica, tenho vários outros cursos que agregam valor a essa área de mecânica. Então trabalhei um tempo para ele, só que não estava satisfeito. Como eu falei, eu nunca sou satisfeito com as situações, eu sempre sou de momento, eu gosto de estar mudando, e consegui sair do ramo, parei de estar ajudando meu pai e fui trabalhar para os outros, porque eu odeio dividir aquilo que é da minha família. Eu tenho na cabeça que eu posso ser até um conceito errado, mas eu tenho na minha cabeça que se eu trabalhar com a minha família, eu vou estar dividindo aquilo que eles têm. Mas se eu trabalhar em alguma coisa fora, eu consigo somar e a gente consegue multiplicar, porque minha família já tem aquele negócio, tá ganhando dinheiro, e se eu estiver fora e botar dinheiro para dentro, sem estar pegando esse dinheiro que está dentro da empresa da família, eu consigo somar. Então eu ficava com isso na cabeça e fui trabalhar fora. Isso já era meado dos meus 16 a 17 anos. Então minha irmã foi lá, eu era muito tímido, ainda sou, só que o YouTube está me ajudando a superar
meio que um trauma, não sei como foi que eu adquiri, mas eu era muito vergonhado, tinha medo do público, tinha medo de me expressar, tinha medo de ficar no meio da sociedade, mas com o YouTube eu estou conseguindo vencer esse medo, eu já estou conseguindo, já fiz muita coisa já, sanando esse déficit que eu tinha de estar interagindo com a sociedade. Então minha irmã foi até uma oficina, que era uma loja de moto, e falou com o dono lá, ela não conhecia, chegou, falou, conversou, trocou ideia, e ele me chamou para fazer um teste. E como eu já tinha muita experiência, porque eu trabalhava na tornearia mecânica, e isso é uma área da mecânica que você abrange muitas outras, então eu tirei de letra o teste lá, e fiquei trabalhando em média de 6 meses. Eu só saí de lá porque tive que ir para a Marinha. Chegou a época do alistamento e eu fui seguir a rotina de toda pessoa que a sociedade impõe para você seguir, né? É aquilo que eu falei no início, de crescer, estudar, ter sua família, ter o seu trabalho certo e morrer. Aquilo ali é uma coisa que isso não encaixa na minha cabeça até hoje. Estou com 30 anos nesse ano de 2022 e isso não aceita, eu não aceito, isso não entra na minha cabeça de viver as mesmas coisas de pessoas que não querem resultado, não quer viver aquilo, a sociedade põe na sua cabeça que você tem que viver aquele padrão e você tem que viver, então eu não sei, eu não consigo enxergar isso como uma coisa boa, de você não ter liberdade financeira, de você não ter liberdade geográfica. Hoje você tem, eu quero sair para um restaurante bom, eu quero comer alguma coisa, e você tem que juntar um mês ou alguns dias para você poder fazer uma refeição que você gosta. Isso para mim isso não é vida, isso não é uma liberdade. Então por isso que eu não aceito viver a mesma coisa que várias pessoas se propõem a passar, porque a sociedade vive e ela tem que viver aquilo. Eu não consigo enxergar isso como uma coisa boa. Então chegou a época do meu alistamento e eu fui cumprir o meu ano obrigatório, só que eu sabia que corria o risco de eu não ficar, mas também corria o risco de eu ficar. Então se eu sair da Marinha não vai ter seguro, então eu preciso de me planejar para que quando eu sair da Marinha eu consiga sobreviver lá fora, porque apesar de ter várias outras funções, eu podia voltar a vender picolé de novo, podia capinar mato, eu podia estar pegando frete de novo, mas eu não queria mais aquilo dali era muito árduo e eu queria ser empreendedor, ser dono do meu próprio negócio, então sem precisar de terceiros, assim, na questão de alguém me dar um serviço ou de esperar um mato crescer para poder cortar para ganhar dinheiro, ou época de castanha para poder juntar castanha e vender. Então eu pensei que eu tinha que tomar uma decisão rápida enquanto esse ano obrigatório acabasse, para me poder, quando sair, ter alguma coisa. E como eu saí de uma loja de moto para ir para a Marinha, eu já tinha uma bagagem e eu sabia que dava dinheiro. Com tudo de moto dá dinheiro. Tudo. Você troca o óleo queimado que você tira, dá dinheiro. As manetes quebradas que os caras vêm trocar, dá dinheiro. O andamento velho você vende na sucata. Ou seja, tudo de moto, sem exceção de nada, dá dinheiro. Então eu digo, isso é uma boa oportunidade, eu vou investir nisso e eu vou montar minha própria lojinha. O dinheiro que eu for tirando aqui da Marinha, eu vou pagando minhas contas, que naquela época, no ano de 2011, que foi o ano que eu servi, a gente ganhava R$512. Então com esse dinheiro eu pagava as continhas, comprava alguma coisa para comer, e o que sobrava eu juntava, eu comprava uma ferramenta e ia montando minha lojinha. E quando eu tive a notícia, acho que uns 2 meses antes de receber a notícia que eu ia sair da Marinha, eu já estava com esse plano e estava montando minhas coisas. Eu peguei, quando foi o dia que a gente teve o resultado, que a gente foi mandado embora da Marinha, eu já tinha algumas coisinhas, não tinha muito, não tinha o necessário para montar uma loja e dizer hoje eu tenho uma loja de moto, eu não tinha. Eu comecei com as ferramentas
apregado no quadro, eu aluguei um ponto que meu tio estava lá e ele me cedeu, ele saiu, eu fiquei, que era na pista, eu fiquei lá, botei só uma chavezinha, meu pai me ajudou a botar a chave, aí comprei algumas ferramentas fiado, botei lá e sei que consegui tá montando minha lojinha com as ferramentas e uma caixinha de óleo, e assim, em menos de 6 meses depois de ter saído da Marinha e ter feito esse insight de ter montado uma lojinha de moto para mim, eu consegui tá ganhando um dinheirinho legal. Só que mais uma vez a vida vem dar uma rasteira na gente. A dona do ponto pediu o ponto e ali eu já tinha minha clientela, já estava tudo formado, só que devido a alguns problemas que ela não gostava, que tipo a gente lavava a moto também para ganhar uma rendinha extra, e às vezes a gente remendava pneu e ficava até um pouco mais tarde para poder pegar mais alguns serviços para poder tá ganhando um dinheiro e tá pagando aluguel e pagando as contas, comprando outras coisas para poder crescer, né? A gente só cresce se a gente realmente trabalhar duro e botar as coisas para avançar. Então ela pediu ponto, eu me mudei, fui pro outro lado da rua, era muito quente, o ponto era estreito e era mal acabado. Acabou que meus clientes foram todos embora. Então eu fiquei sem dinheiro, fiquei devendo aos os donos que vendiam as caixas de óleo, os meus fornecedores. Fiquei devendo a todos e vendo essa situação eu tive que mais uma vez recorrer ao trabalho de carteira assinada. Aí fui trabalhar de despachante da Alternativa. Trabalhei mais ou menos um ano e consegui enxergar que esse ramo de alternativo dava, naquela época estava dando muito dinheiro, e só que eu não tinha como pegar e comprar um alternativo porque era muito dinheiro. Então tive que, com a ajuda de Dona Rose, ela falou pra gente comprar um alternativo fiado. Ela se responsabilizou que se a gente não conseguisse pagar, ela iria pagar, e só pelo nome dela, e ela confiava na gente, porque a gente sabia que a gente trabalhava duro e a gente ia honrar o nome dela, mas o cara só acreditou na gente, porque ele não conhecia, só acreditou na gente depois que a gente botou o nome dela no meio. Então a gente conseguiu estar comprando um alternativo fiado. A gente, para quem ganhava 512, eu consegui pagar por quinzena R$7.500. Toda quinzena a gente conseguia pagar esse valor por quinzena. E a gente trabalhou, pagou linha, pagou alternativo. E mais uma vez, depois da vida estar bem encaminhada, a gente está ganhando um dinheiro legal. Ele já foi da água para o vinho, consegui comprar apartamento, consegui comprar terreno, casa, moto, ia e comia onde eu queria, ia para onde eu queria, isso tudo através do sistema de alternativo. Então, mas a gente nunca pensava que o dia da manhã fosse... A gente sempre pensava que o dia da manhã fosse igual ao que a gente estava vivendo hoje, ia para onde queria, comia o que queria, nunca pensava no dia ruim. Pessoas que não tem organização financeira, ela quebra rápido porque ela não tem um planejamento e ela não vê as coisas a longo prazo. É tudo imediato, é tudo naquele dia, a curto prazo. Então eu consegui enxergar que várias vezes que eu quebrei na minha vida foi porque eu não tive organização financeira e nunca tinha caído em si e pensado que existe o longo prazo, e que se você não pensar a longo prazo também, apesar da gente não saber o dia de amanhã, que o dia de amanhã a Deus pertence, mas você tem que planejar. Se você não se planejar, quando vir uma rasteira dessa que a vida te dá, você cai, e cai bonito, e para se levantar demora, viu? E às vezes é meio complicado de se levantar. Então eu sempre não vendo o dia da manhã, ganhava muito bem, fiz a burrice de comprar tudo fiado. Comprei terreno fiado, eu tinha 3 terrenos, comprei casa fiado, comprei moto fiado, comprei tudo fiado, e pensando que aquilo, eu sempre ia viver aquela vida boa, sempre a alternativa ia me proporcionar uma qualidade de vida que eu sempre ia ter condição de pagar tudo. Então, acreditando nisso, veio a baixa, a gente começou a não ganhar tanto, e infelizmente eu comecei a perder tudo de novo.
eu comecei a perder a alternativa, o alternativo eu ainda tenho, só que eu perdi a maquinazinha que lê o cartão, porque a Saturn bloqueou, então não ganhando a mesma coisa que eu ganhava antes, comecei a perder terreno, perdi minha moto, perdi meu carro, e hoje eu ainda tenho minha casinha para morar, só que ainda estou pagando, e tenho o alternativo, mas que não aceita mais cartão, e como não tá regularizado, corre o risco de eu rodar e vir a STT8 tomar. Então, por esses motivos, eu vi que, mais uma vez, isso aqui é a minha realidade de hoje, que eu estou te falando do alternativo para cá, é a situação que eu estou hoje. Então, vendo isso e o que eu passei antigamente, eu decidi mudar, sim, e nesse meio termo do alternativo aí já ia esquecendo do meu império. Isso aqui eu digo que é meu império, apesar de não ser uma coisa grande, ser uma casinha de ração de 5x5, que tem alguns peixinhos ornamentais, alguns aquários e algumas rações de peixe, aves e outros. Mas eu digo que é meu império porque eu acredito que eu ainda vou ver isso aqui muito grande, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse aqui é o meu filho, é o meu bebê, é o que eu vou carregar. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Mundo Submerso Pet. É o que eu vou carregar até o final da minha vida. E eu sei que eu vou muito longe ainda, porque eu tenho garra e eu sei que eu já passei por poucas e boas, e eu vou conseguir levar isso aqui a um outro patamar. Então, vendo a situação que eu me encontro hoje, eu decidi mudar radicalmente, e dessa vez eu já tinha tido algumas outras experiências com marketing digital, marketing multinível, marketing de relacionamento. Sempre esse tal de marketing acompanhou muito minha vida, e eu nunca tive a virada de chave, nunca tive o insight de enxergar que isso está em tudo na nossa vida. O marketing em si está em tudo. Diego, o que é marketing de relacionamento? Você gosta de um filme, você indica para outra, aquela pessoa cria curiosidade e vai em um certo canto assistir também. Isso se chama marketing de relacionamento. Então, N fatores, N situações de marketing digital, a gente vive inconscientemente, a gente nem sabe que a gente está vivendo marketing. Então, o marketing em si já se presenciou, se apareceu muitas vezes na minha vida, e hoje mais uma vez ele aparece como o marketing digital, e eu estou conseguindo enxergar que isso pode ser a minha virada de chave, isso pode ser a minha mudança de vida, e isso pode ser aquela ferramenta que pode me levar para cantos que eu nunca imaginei passar, ou nunca imaginei chegar. Então, esse é o meu vídeo onde eu dou o início de tudo que eu vou estar mostrando daqui para frente sobre o marketing digital e seus conteúdos que são agregados, sobre tráfego pago, sobre tráfego orgânico, sobre como montar umas páginas, sobre como fazer o seu e-mail, enfim, tudo que agrega valores ao marketing digital. Eu vou tentar estudar e dar o melhor conteúdo para vocês, e espero que vocês tenham gostado, tenham sentido um pouco da minha revolta contra as coisas que a gente vive socialmente, e eu não aceito, a partir de hoje, eu não aceito viver a mesma coisa. E eu sei que através desse vídeo, amanhã eu vou estar em outro nível, e eu vou chegar nesse vídeo, assistir, ou vou mostrar para outras pessoas que quando você decide ter alguma coisa, quando você decide ou você se revolta com uma coisa e você não aceita mais aquilo se torna realidade, porque você foi atrás, você foi estudar, você teve garra e mudou o seu cenário para o que você está hoje atualmente. Então eu vou olhar para trás, vou ver esse vídeo que foi a minha revolta,
e eu vou dizer, olha, se eu não tivesse nesse dia me revoltado, com certeza hoje eu não estaria onde eu estou hoje. Então, eu sei que amanhã eu vou estar olhando isso aqui e vai estar registrado, e eu vou com certeza me alegrar muito da decisão que eu tomei hoje. E assim como eu, espero que você também se revolte e tome sua decisão e não aceite mais a vida que você tem hoje. Se revolte contra tudo e todos que te traz o mal, que te traz uma vida mal, que te deixa em uma situação de fracassado, uma situação que você nunca gostaria de ter passado, mas hoje você está vivenciando. Então se revolte, não aceite. Seja lá no marketing digital, em qualquer área que você decidir fazer, faça e faça a diferença onde você chega, onde você estiver, porque a situação da gente só muda quando a gente muda. Então, tem muitas outras coisas que eu queria falar, mas que o tempo não permite, vai ficar muito longo, muito cansativo. Então, vocês vão ver daqui para frente vários resultados, vários conteúdos, e espero que eu consiga trazer tanto para mim quanto para vocês a diferença em tudo aquilo que eu mostrar para vocês. Seja qualquer oportunidade que surgir para mim, o que eu entender que essa oportunidade pode mudar a vida de outras pessoas também, eu vou estar aqui mostrando esse conteúdo para você. Beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Me desculpe alguma coisa que eu falei que você não tenha gostado. Fique com Deus. Se você puder me ajudar, curta, compartilha, se inscreve nesse canal, que isso vai ajudar bastante, vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e vai indicar para mais pessoas. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até lá na frente. Lá na frente você vai ver o resultado. Beleza? Fique com Deus.